Boa noite a todos e a todas. Então, meu nome é Vanderlei. Eu sou professor de Química e professor de Ciências, mas esse ano, por conta, né, da função Proatec, eu estou com essa função de Proatec nas aulas de Química, ou seja, eu não peguei aula de Química esse ano para estar nessa função de Proatec, mas estou em Ciências com os alunos dos 8º anos. Então, eu estou nas duas situações, eu sou professor, tá? E também Proatec aí, né, no João Ricardo. Como as meninas já falaram, as professoras já falaram, hoje a aula é um pouquinho diferente, a gente vai falar de cidadania digital. É um assunto que passou a ser conteúdo pedagógico nas disciplinas, não só de língua portuguesa, mas nas outras disciplinas também. A gente vai ver aqui a definição, né, do que é cidadania digital, para vocês terem uma ideia do que vocês, né, no dia a dia, por conta da pandemia, que agora praticamente 24 horas por dia a gente está utilizando esses recursos tecnológicos, que vocês possam saber utilizar esses recursos da melhor maneira possível. Então, a cidadania digital é a prática responsável e consciente de direitos e deveres dos usuários no mundo virtual. Então, veja bem, nós temos, né, aquela educação vinda dos nossos pais. Nossos pais nos educaram, né, ser cidadãos responsáveis, corretos, certo? Ensinou a gente a não roubar, não danificar, né, material alheio e tudo mais. E isso também tem que ser levado para a cidadania digital. Quando vocês estão nesse mundo virtual, vocês também têm que trazer para esse mundo o que vocês, né, tiveram, né, de lições dos seus pais, certo? Dos nossos pais, né? Porque a gente também, como professor, a gente também precisa ter a mesma conduta no mundo real para esse mundo virtual. A mesma conduta, não pode misturar as coisas, certo? Então, quando um aluno ou quando as pessoas não sabem, né, se comportar nesse mundo, vai ter sérios problemas, não só para ele mesmo, como também para outras pessoas. Então, a pessoa tem, né, no caso, aí, saber se comportar e trazer, como eu falei, todos esses ensinamentos que a gente traz de casa. Então, nós temos o mundo físico, né, o mundo real, e agora nós entramos no mundo virtual. Esse mundo não é de hoje, certo? Ou seja, as tecnologias, a internet, já tem desde o princípio dos anos 90, certo? Mas por conta da pandemia, a gente está praticamente agora 24 horas por dia fazendo uso dessas tecnologias, desse mundo virtual. Então, se a gente não souber, né, como se comportar nesse mundo, e como eu falei, a gente vai ter sérios problemas. Então, a gente pode, no caso aí, definir a cidadania digital, de uma maneira mais resumida, como o uso responsável e apropriado da tecnologia. Então, se você não souber, não tiver ter responsabilidade e saber apropriadamente utilizar a tecnologia, ela pode sim ser levada para um outro campo que pode, no caso aí, acarretar sérios problemas, né? Não só a você, como também a outras pessoas. Nesse ponto, alguém quer falar alguma coisa? Não. Posso prosseguir? Como eu estava comentando com vocês, né, então, a cidadania digital passou a ser aí um conteúdo pedagógico. Então, isso que a Maria Cleide, a professora Cida, a professora Tânia, né, que ela não está presente, está com problema de poder entrar aqui na nossa aula, estão fazendo. Elas estão utilizando a aula dela para passar esse conteúdo para vocês, né, essa informação sobre cidadania digital. Eu dou umas pausas aqui porque tem gente pedindo para entrar, então eu estou autorizando, tá? Então, de que maneira elas estão proporcionando esse conhecimento, né, sobre cidadania digital? Logicamente que promovendo palestras especiais, workshops sobre temas ligados à cidadania digital. Então, ou seja, através de palestras, como essa que vocês estão vendo agora, mas também através de workshops, que são reuniões, né, que o pessoal faz
para discutir certos temas, né? Então, o workshop seria mais ou menos isso, ou palestras como essa, que amplia, né, o conhecimento de vocês sobre um determinado assunto, no caso, o assunto aqui, cidadania digital. Então, isso que elas estão fazendo, utilizando as aulas delas para passar esse conhecimento para vocês. E, logicamente, pessoal, que para vocês terem um comportamento adequado, vocês precisam conhecer esses recursos. Então, seria interessante, deixa eu só mudar aqui, seria interessante vocês conhecerem, né, os recursos disponíveis de internet. Se vocês não souberem esses recursos, não conhecerem esses recursos, vocês podem aí utilizar a internet para o lado ruim, para o lado negativo. E a internet tem muita coisa boa, muita coisa mesmo. Porém, se a pessoa, como eu falei, não trazer a sua educação do mundo real para esse mundo virtual, ela acaba utilizando, né, a internet para um lado errado. E aí isso já comentamos, né, quando a gente estava em aulas presenciais, quando a gente pedia para vocês fazerem pesquisas, tal, fazer aqueles trabalhos que eles usavam a internet, e a gente falava, não é só para ficar usando a internet para coisa ruim, vocês também têm muita coisa boa. Então, quando vocês fizerem um trabalho, qualifiquem esse trabalho de uma maneira possível, né? Vocês têm aí um mundo, né, aos pés de vocês via internet. Então, procurem saber, né, desses recursos. E também, no caso aí, quando você tem o conhecimento desses recursos, você também vai se prevenir contra situações que pode ocasionar em perdas, né? O material, como o próprio aparelho de vocês pode ser danificados por vocês e acessarem sites impróprios ou sites maliciosos, tal, que pode danificar o aparelho de vocês. Quando vocês, às vezes, propagam muitas informações falsas, que a gente vai falar de fake news hoje aqui na nossa aula, vocês podem, aí, no caso, né, causar danos a vocês mesmos, ao bem material seus e também a outras pessoas. Precisam ser cautelosos com os dados pessoais. Então, a gente está passando aqui, né, o comportamento de segurança digital, que uma coisa leva a outra, né? Precisam ser cautelosos com seus dados pessoais, evitar, né, de colocar, deixar senha salva, né, nos sites que vocês aí visitam, aplicativos, né, evitem o máximo, porque a gente vai ver aí que na internet tem gente de todo tipo, né, pessoas boas, pessoas de ótimo caráter, mas também tem os mau caráter, que pode, no caso, invadir o computador de vocês, invadir o celular de vocês e roubar dados de vocês. E aí utilizar esses dados para N situações que pode colocar em risco, né, a imagem de vocês, seja a imagem mesmo, ou até mesmo questões materiais, certo? Respeitar o outro em redes sociais, né? Nesse momento aqui, ó, né, nós estamos conversando nessa aula aqui, a professora pediu para vocês desligarem o microfone, desligar a câmera, até tem, né, para evitar que as pessoas, né, fiquem aí bisbilhotando o que vocês estão fazendo. É uma maneira, né, de respeitar, né, o bom andamento aqui da nossa aula. Então, isso também tem que levar para quando vocês estão em outras redes sociais, né, em outras situações onde vocês estão conversando, seja com uma pessoa só ou em grupo, certo? Precisa ter esse respeito. Ter cuidado com links recebidos, mesmo quando parecem verdadeiros e de fontes conhecidas. Então, assim, muitas vezes, né, as pessoas recebem aí links, né, ou informações e tal, e não quer saber se é verídico, né, se está correto aquela informação e tudo mais, e compartilha, certo? Então, vocês precisam, aí, no caso, se policiarem quanto a isso, né? Verifique se aquela notícia, se aquele link lá não é malicioso, certo? E uma situação que está acontecendo aqui, né, no próprio João Ricardo, né, que a gente sabe que vocês, para acessar o Meet aqui, vocês utilizam um link, né, o link dos professores, cada um tem seu link, vocês clicam no link para vocês poderem entrar. E tem aluno, né, que acaba compartilhando esses links com pessoas que não tem nada a ver com a escola,
certo? Não são alunos, né? E já aconteceu isso com alunos de ensino fundamental, e a gente está tendo sérios problemas, né? Porque estão passando links aí, pessoas que não são da escola, não são aqui do João Ricardo, e estão atrapalhando, xingando o professor, xingando o aluno, certo? Atrapalhando a aula dos professores. E aí faz com que agora, né, para essas salas que estão ocorrendo isso, os professores só estão aceitando a entrada desses alunos com o e-mail institucional. E é bom que vocês, a gente aproveite esse momento agora para saber o que é o Gmail que vocês têm aí, que é o e-mail pessoal, e o que é o e-mail institucional. O e-mail institucional, a Seduc é uma empresa, uma organização. Então, para ela selecionar os usuários, né, que usam a internet, o que ela fez? Ela criou o e-mail institucional, com o login, com o domínio da Seduc, da Secretaria da Educação, para filtrar, ou seja, para que somente aquelas pessoas possam ter acesso a certos aplicativos educacionais. Então, quando você está entrando com o seu Gmail, você está entrando com o seu e-mail particular, então, no caso, a Seduc, ela não te reconhece. Ela não te reconhece porque você está entrando com e-mail particular. Hoje, nessa reunião aqui, eu estou permitindo que as pessoas entrem aqui com o e-mail particular, que é o Gmail. Porém, né, vai chegar o momento que os professores só vão aceitar quem é da domínio Seduc, quem está com e-mail institucional. Como eu falei, é uma empresa, certo? Quem trabalha aqui sabe que para você entrar numa empresa, você precisa mostrar um crachá, você precisa apresentar uma carteirinha para poder entrar naquela empresa. Então, se a empresa não estiver organizada e qualquer um que passar pelo portão dessa empresa entrar, mesmo não tendo vínculo nenhum com a empresa, essas pessoas podem, no caso, atrapalhar, quebrar, zoar essa empresa. Então, a Seduc, que ela fez? Ela está se policiando, ela criou o e-mail institucional para que somente os alunos, certo, possam utilizar os recursos, né, que ela está disponibilizando. O Meet é um programa do Google, ele é aberto, certo? Então, ele aceita, no caso, tanto o e-mail institucional como também Gmail, mas a gente pode filtrar, a gente pode bloquear quem é Gmail não entra, certo? E só entra quem é Seduc, quem é e-mail institucional. Temos também o RA, vocês têm aí o RA, na qual para vocês entrarem no CMSP, vocês precisam do RA, que é o registro, né, do aluno, para poder acessar as aulas lá do centro de mídia, para fazer as tarefas, certo? Através dele ali também vocês podem entrar no Classroom, para poder pegar as atividades dos professores aqui da escola, mas isso também, como eu falei, é para limitar, para filtrar os usuários, né, porque a internet é aberta, né, para todo mundo, né? Então, é uma maneira aí de dar uma segurança a mais para nós professores e para vocês também, tá? Tenha cuidado com a exposição exagerada da sua vida em redes sociais. Então, como eu falei, né, é tudo aberto. Então, vocês compartilham aí imagens, né, de vocês, vídeos de vocês, e eu sempre falo, muitas vezes essas imagens, naquele momento que você fez, né, um ambiente aí de brincadeira, tal, beleza, né, até ali tudo bem, descontração e tudo mais. E aí você posta, ou o colega posta a sua imagem na internet, e ela vai parar do outro lado do mundo. E as pessoas, né, depois começam a fazer chacotas. Então, o que é brincadeira hoje, daqui 2, 3 dias não é mais. Então, aquela sua imagem lá, de você estar numa brincadeira, tal, entre amigos, que estava saudável ali, mas depois de 2, 3 dias já não é mais. Vídeos também que vocês fazem também, postam nas redes sociais, naquele momento, beleza, descontração, mas depois de 2, 3, 4, uma semana, já não é mais, mas só que está na rede. E aí as pessoas não querem saber. Aí pode marcar a vida de vocês negativamente por conta de uma imagem, por conta de um vídeo que você fez. Então, se policie, né, com esses vídeos, essas imagens, essas fotos que vocês compartilham aí direto nas redes sociais, verifique, filtra as amizades de vocês, seja no Facebook, Instagram, não sei, né, filtra
quem pode ver a imagem de vocês, certo? O que vocês postam, o que pode ser compartilhado. Então, vocês entram na parte de privacidade desses programas e filtra, porque senão, como eu falei, pode chegar no outro lado do mundo, porque a internet hoje, a gente vai dar um pouco mais de detalhes aí, é interligado com o mundo todo, tá certo? Então, tome muito cuidado com isso. Cuidado também com o tempo exagerado online. A gente está se policiando, nós professores, para não dar tantas atividades para vocês, né? Pelo menos eu passo isso para os meus alunos, acho que a Maria Cleide, a Cida também, e outros, estão se policiando com o país, porque o uso também exagerado, ficar muito tempo na internet, no computador, vocês podem, no caso aí, ter problemas, a divisão, a questão da postura, certo? Entre outras coisas, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes aí no decorrer das nossas aulas, né? Então, a gente está evitando de colocar muitas atividades para vocês também terem aí um sossego. O aparelho que vocês utilizam aí também, a gente sabe que, né, assim como o nosso também, que não é lá essas coisas, e quando você fica muito tempo online, é a vida útil dele que se acelera, certo? Então, a gente está evitando. Mas também, fora isso, vocês também têm que evitar, né, de ficar muito aí nas redes sociais, certo? Compartilhando vídeo, produzindo vídeos, imagens, tudo como eu estava comentando agora, porque vira um sedentarismo, e aí tem a questão social, né? Hoje a gente está aqui, né, por conta da pandemia, num isolamento, né? Então está evitando o máximo de sair de casa, de ir para o mercado, para ir uma feira, ou até mesmo se contrair num aniversário, numa festa, tal, por conta da pandemia, certo? Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão se isolando dentro de um isolamento. Ou seja, já tem um isolamento provocado pela pandemia. E a pessoa dentro de casa está se isolando mais ainda, porque ela fica lá no cantinho lá tal, no quarto, não sei lá onde, certo? Fica lá na internet, no celular direto, certo? Não se comunica com as pessoas dentro de casa, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, certo? Então, isso é muito ruim, tem essa questão social também, vocês têm que se socializar, conversar com as pessoas de casa, com as pessoas de fora, tal. Eu sei que o momento hoje não está propício para isso, né? Mas vocês precisam aí se policiar com o tempo que vocês ficam aí nas redes sociais, na internet. A internet tem a capacidade de propagar informações boas, alerte parentes e amigos quando vir algo importante. Então, como as pessoas não são educadas, né, para esse mundo virtual, e é muito mais fácil, né, propagar aquilo que é negativo do que o positivo, e a internet, como eu falei, ela tem muita coisa boa, certo? Mas muitas vezes as pessoas não compartilham essas coisas boas e preferem compartilhar coisas ruins. Tem uma coisa lá, um vídeo, uma imagem sexual, alguma coisa do tipo, o pessoal rapidinho já dispara. Mas tem uma informação lá de um emprego, uma empresa tal, né, ainda mais agora na pandemia aí que tá, né, o desemprego está ruim, aí uma empresa está oferecendo tal emprego, tantas vagas para isso, aquilo, outro. A pessoa guarda para ele mesmo. Não compartilha, sabendo que tem uma pessoa que ele conhece, que tem aquela profissão, está precisando, a pessoa não compartilha, certo? Informações sobre um evento, né, seja de teatro, música, muitas coisas, né, uma notícia interessante ali sobre um assunto do dia a dia, pedagógico, tal, não, as pessoas para isso, não é comigo, tal. Então, pessoal, sabendo de coisas positivas, né, que tem na internet, né, sabendo aí de pessoas que podem, né, no caso, estar recebendo essas informações, que você vai acabar ajudando essas pessoas, compartilha. Isso daí a gente fala, não, compartilha, porque esse é o lado positivo, né, da internet, entre outras coisas. Lembre-se dos direitos autorais de fotos, textos e vídeos, é um pouco daquilo que eu já estava comentando, né? Logicamente que para você compartilhar, postar uma foto da pessoa que não é sua, que a imagem não é sua, a foto não é sua, se a pessoa não consentir, você posta, né, e até a pessoa depois vira chacota aí das pessoas, né, que é o chamado cyberbullying, né, no caso, a pessoa pode processar você. Porque quando você compartilha, tem um registro do seu celular, seja o seu celular, o seu computador, que chama IP.
Então, se a pessoa vai processar, logicamente que as autoridades já têm como, certo? Verificar da onde partiu aquela imagem, aquele compartilhamento daquela imagem, certo? Então, como tem como chegar nessa pessoa. Então, tome cuidado, né? Quando vocês forem compartilhar a imagem de uma pessoa, um vídeo, alguma coisa do tipo, né? Verifique se a pessoa autoriza. Muitas vezes nós temos eventos aí na escola, e a gente fotografa, né, os trabalhos de vocês e tudo mais, e a gente, às vezes, expõe, né, tinha o blog, tinha o Facebook, e a gente estava vendo com os familiares de vocês, porque vocês são menores, mas com o maior de idade, o responsável, se autorizava a pôr no Facebook da escola, no blog da escola, a imagem de vocês apresentando um trabalho, uma coisa, né, benéfica, uma coisa positiva, tal. Mas mesmo assim a gente estava tomando cuidado, né, de pedir autorização para os responsáveis de vocês. Maria Cleide levantou a mão? Foi, lembrando, você falando aí, Vanderlei, eu lembrei daquele incidente que aconteceu naquela escola Raul Brasil, lá em Suzano, né? Sim. Então, eu lembrei que passou um tempo e que parecia um boato lá na escola, que o pessoal ia explodir a escola também, que ia ter sangue. E eu lembro que a polícia até ficou uns dias rondando a escola, e eu lembro de um aluno do Zaira 8, compartilhou no celular dele essa notícia, e que a polícia chegou sim até ele para dizer aonde foi que quem mandou isso para você? É verdade isso? Eu lembro que assim, então não fica impune, tem como saber, né? Eu lembrei exatamente disso. É bom você falar, então, teve esse episódio, porque a gente não precisa ir muito longe, né? Teve uma situação, acho que foi uns 2 anos atrás isso. Né? Por conta daquela situação que aconteceu lá em Suzano, infelizmente, alunos, professores, né? Um ataque, né? Acabaram vindo a óbito e tal, e depois começaram a ter esse tipo de situação, né? Despertou também outros, vamos pensar assim, delinquentes, vamos pensar assim, né? Ter a mesma prática. E aí começaram a fazer terrorismo, né? De que iria explodir, Zaira 7, Zaira 8 e tal, mas a polícia chegou, né, em quem estava passando essas informações, né? Então, assim como esses links que foram compartilhados aí, Maria Cleide, com os alunos do Fundamental, também a polícia pode chegar, quem está entrando nas aulas dos professores, tá? E está zoando. Eu falo porque nós pesquisamos, já teve, não foi aqui em São Paulo, mas foi em outro estado, que eu esqueci qual que era, a polícia chegou, né, na família do aluno de 7º ano, que compartilhou um link, né, para pessoas de fora, e eles estavam entrando e zoando a aula dos professores, tá? Era uma escola particular, certo? E eles estavam, mas a polícia chegou, né, até o menino tal, e aos familiares dele. Então não fique, como a Maria falou, não fique impune isso aí, certo? Indo atrás, chega nos responsáveis. A Cida quer falar? Isso, complementando só o que vocês estão falando aí, eu não sabia, né? Não sei se vocês sabem também, fiquei sabendo recentemente aí de um acordo entre o FBI e a polícia, né, a inteligência brasileira, para esses crimes virtuais, né? Ou pelo menos assim, eles vão se cibernéticos. Ou vão se consolidar fisicamente, mas são tramados virtualmente. Eu vi um garoto que ele estava pela internet aliciando pessoas para ataques em determinados lugares, como teve naquela creche recentemente, por exemplo, né? Em determinados lugares, acho que era numa escola, né? Em São Paulo, numa escola em São Paulo. E foi o FBI que conseguiu, né, pescar as mensagens que ele passava, né, para esses garotos, incentivando tal, esse uso de violência, e marcando com eles realmente para entrar nessa escola. E o FBI entrou em contato com a polícia brasileira, né, com a ABIN, com a polícia brasileira, interceptaram o rapaz e levaram ele preso. Então, é coisa assim que eu falei, puxa, eu não sabia que tinha esse acordo entre o FBI, né, e a ABIN. É a Interpol que fala. Eu não sabia. É a Interpol. Então, mas a reportagem que eu vi era o FBI realmente, passou na televisão, inclusive. Acho que alguém aqui deve ter escutado, foi FBI realmente. E eu não sabia desse acordo que eles tinham aí, né, caso... Então,
as pessoas, Cida, elas não têm essas informações, né? Então elas acham que está liberado, pode fazer o que quer e tudo mais. Mas esse serviço de inteligência, seja dos Estados Unidos, do FBI, ou aqui a Interpol e brasileira e tudo mais, eles se comunicam, entendeu? Tanto daqui para lá como de lá para cá. Então, quando você entra com um processo e a polícia entra, eles abraçam essa causa e tal, e eles sabem, né? Porque nós temos aí policiais internos, né, que são programadores de computadores, entendeu? Eles são aqueles hackers, entre aspas, entendeu? Então, como tem o hacker, né, aquele cara que tem um conhecimento imenso de informática, que é um programador, que ele pode invadir, ele tem conhecimento e entra no computador de uma pessoa, tal, esse pessoal da polícia também são assim, certo? E tem aqueles que usam para o lado ruim, outros para o lado positivo, né? Então, aí para proteger, né? São os guardiães e tudo mais. Então, eles se comunicam, e aí, é o mundo todo. Então, se tem o interesse, realmente, né, de solucionar e de evitar uma situação pior, aí eles se comunicam entre eles, aí eles vão e acham. Acha mesmo, certo? Então, aí serve de aviso, né, para todos que estão aqui e tal, né, de saber utilizar a internet, saber usar esses recursos tecnológicos aí, sempre para o lado positivo. Não esquece, né, dos ensinamentos, né, dos nossos pais, né, serem cidadãos corretos, cidadãs corretas, certo? Porque não é porque você não está agora mais tendo um contato presencial com as pessoas, tal, que a educação de vocês vai deixar de lado. Então, você está no mundo virtual e essa educação você tem que aplicar da mesma maneira como você estava no mundo real, aí no mundo presencial. Temos também a era da fake news, né? Então, talvez seja um assunto mais falado hoje na internet, né, tal, que são as fake news, são as notícias falsas, aí está marcado faltas aí, mas notícias falsas, de ter errado, que são as notícias falsas. Então, quando você produz uma notícia que não é verídica, ou compartilha uma notícia que não é verídica, você também está cometendo um crime, é o que chamamos de crime cibernético. Você está fazendo com que uma pessoa, né, possa sofrer aí danos, né, prejuízos morais, até mesmo, né, materiais, por conta, né, de uma notícia falsa. Então, vocês tomem muito cuidado, né, quando vocês receberem uma notícia, chequem essa notícia para ver se ela é verídica. Mas eu falo uma coisa para vocês, se vocês não lerem bastante, se vocês não verem notícias, jornal, revistas e tudo mais, livros, se vocês não se interarem do que está acontecendo no mundo hoje, não só no Brasil, como no mundo hoje, vocês são passíveis de ficar compartilhando, né, notícias falsas. Porque quando você recebe uma notícia, se você tem aí um conhecimento, né, de mundo de hoje, o que está acontecendo, você já vê aquela notícia e fala, não, isso é falso. Isso daí é falso, eu não vou passar para frente, que eu sei que isso aí é falso. Né? Principalmente, estão deturpando muito a questão das vacinas, estão deturpando muito, né, o uso de medicamentos aí para cura da vacina, está dizendo que para cura do Covid, certo? Do coronavírus aí e tal. Então, quer dizer, se você não tiver informações, né, sobre esses assuntos, você vai achar que aquilo que estão falando é verdade mesmo. Tá? Não quero entrar no mérito aqui, né, da vacina, tal, da cloroquina da vida aí, tal, e outros medicamentos, tal. Mas eu quero que vocês, né, pesquisem sobre esses assuntos, né, para quando vocês receberem essas informações, vocês não compartilharem coisas falsas. Eu recebi esses tempos atrás aí, né, uma pessoa, e estava a pessoa falando, roupa de médico e tudo mais, falando que ele era médico no Robert Einstein e tal, dando nomes e tudo mais, papapá. Aí eu falei assim, mas tá meio estranho isso que esse cara tá falando aí, entendeu? Aí eu fui checar, pô, não existe, o nome que ele falou não existe lá, a pessoa nunca foi médico lá, certo? E o que ele estava falando tinha nada a ver com a medicina, certo? Nada que cientificamente provasse que aquilo que ele está falando é verdade, entendeu? Maria Cleide? Foi, eu levantei a mão. Eu pensei aqui no WhatsApp, no começo da pandemia, né? Começaram a repassar uns vídeos que a Covid se curava com água morna, com limão, com vinagre. Então, quer dizer, se você tem um mínimo de conhecimento, você não vai passar um negócio desse para frente. Um vírus que parou o mundo
Então, com vinagre e água morna vai melhorar, fazer um gagarejo com água morna, com limão. Então, assim, é como o Vanderlei falou, precisa, né, se inteirar do assunto, ficar atento, o que é que está acontecendo? Né, prestar atenção. Sim, então, aí você tem sites aí, né, boatos e verdades, tal, né, que vocês têm na internet, e faz a pergunta lá, né, se essa notícia é realmente, e eles colocam lá, né, que eles já recebem essas notícias, né, também, e as pessoas perguntam, e eles vão atrás, e na maioria das vezes, pessoal, é tudo mentira, certo? E a gente vai tocar num ponto aqui, ó, que é esse footprint, certo? Nós chamamos de marca digital. Footprint significa pegadas, né? Rastros, né? Então, quando vocês estão fazendo pesquisa aí na internet, estão usando aí o Google para fazer suas pesquisas, vocês deixam muito lá o histórico, né? Das pesquisas que vocês fazem, né? No Google. E não só nas questões aqui pedagógicas, né, dos trabalhos dos professores, mas tem a questão pessoal. Você gosta de um determinado assunto e você fica pesquisando esses assuntos e tal. E acabamos de falar de hackers, né? Os hackers, eles têm como, no caso, né, invadir o notebook, né, o computador das pessoas, o próprio celular, e ali ele começa a verificar, já que você deixou aquele histórico tudo aberto ali e tal, ele começa a saber como que você é, o que você gosta, o que você não gosta, certo? O cara pode chegar... Aqui, João Ricardo Borges de Lima. Quem são os alunos do João Ricardo Borges de Lima? Ele pega a quantidade de alunos que estão no João Ricardo Borges de Lima, sabe que nós estamos aqui, né, usando a internet para fazer nossas aulas, não só nós, como outras também, certo? Aqui em São Paulo, principalmente. E ele fala assim, não, agora vou entrar lá, vou ver e vou começar a ver alguns alunos, professores e tudo mais lá tal. Aí ele começa a ver, né, invadir o computador de vocês, e ele vê os stories, ele começa a ver o que você gosta e o que você não gosta. E o que ele faz? Ele começa a criar sites falsos, e faz com que você acesse aquele site. Porque, um exemplo, o pessoal gosta de jogar bola, gosta de futebol, certo? E aí, o que acontece? Ele sabe que aquele menino, né, ou aquela menina também, tem muitas meninas que gostam de futebol e tudo mais, gosta lá, de repente, gosta de um determinado time, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e tal, e aí ele começa a colocar, né, informações referente àquilo que ele gosta, certo? Informações do time dele, de futebol e tudo mais, mas isso é tudo falso, certo? É um site falso. E ali, sabe o que ele faz? Ele pode fazer... dizer para você, o menino, a menina, né, que quer ter um sonho de ser jogador de futebol, ele fala assim, ó, tal lugar assim, tá fazendo peneira. Só um exemplo, tá, pessoal? Eu estou falando aqui, mas tá fazendo uma peneira. Para fazer essa peneira, você tem que pagar, só um exemplo, tá R$50 para participar dessa peneira. Aí dá lá a conta bancária e tudo mais, a pessoa vai lá e deposita R$50 para fazer inscrição, para participar dessa peneira, certo? E aí a pessoa vai no endereço lá, cadê? Não existe, certo? Aí você vai reclamar, cadê o site? Está fora do ar. Ou seja, mas ele não pegou só R$50 seu, esse cara já pegou de milhares de pessoas, porque ele fez isso com várias pessoas. Ele já coloca o valor até aqui baixo, assim, porque se você falasse R$1.000, eu não vou fazer isso, pelo amor de Deus, né? Mas um valor baixo ali para... Então, isso eu falei, né, de uma situação, mas tem N situações que esses mau caráter, né, fazem, né, para chamar a atenção das pessoas, para acessar determinados sites, e ali ele pesquisar sobre a vida dessas pessoas, né, e muitas vezes, né, no caso, cometer esse tipo de golpe, né. Vocês têm filmes, né? Acho que é Snowden, se não me engano. Tem um filme aí, tal. Até conversei com o meu enteado hoje aqui, e ele passou essa informação, que fala muito sobre isso, né? O Snowden, que é uma coisa verídica, certo? Tem um filme aí e tal, mas é verídico o filme, como ele fez, né, para chegar e tem informações de pessoas influentes da política e tudo mais aí, da economia. Então, vocês podem assistir, né, e ver como que esses caras, eles têm capacidade de fazer isso, como é que eles podem entrar nesse mundo virtual e colher,
né, dados, né, das pessoas e utilizar o lado ruim. Então, footprint, né, são essas marcas, né, esses rastros que vocês deixam na internet, né, de sites que vocês visitaram e tudo mais, e fica ali. Então, é interessante que, periodicamente, vocês lá e apaguem esses históricos, né, porque se um hacker entrar, ele não tem ali uma informação muito precisa de vocês, que vocês gostam, deixam de gostar, né? O próprio Facebook, como eu falei, limita o número de usuários, de pessoas, né? Nessas redes sociais, tal, porque você deixa tudo aberto ali, a pessoa entra, é Snowden, então, o filme, tá? S-I-N-O-W, é uma coisa assim. Deixa eu verificar o nome aí do filme, tá, direitinho, tá? Eu chegou a direito de falar a pronúncia, tá? Mas essa é S-N-O-W-D, uma coisa assim, tá? Pesquisa sobre esse filme aí, né? Tá? Assiste para vocês terem mais informação. Então, como eu falei, periodicamente vocês vão lá e apagam o histórico, né? Para esses hackers não saber, né? Ter informações de vocês e também, né, dessas redes sociais que vocês tenham lá milhões de amigos, né? Entre aspas, certo? Que é o Facebook que coloca amigos, mas amigo mesmo você deve ter um ou dois. O pessoal colocou, a Cida colocou aí, ó, já no chat para vocês. Tá? Como eu falei, amigos entre aspas, né? Porque amigo mesmo você tem 2, 3, né? O resto aí é só conhecidos, né? E você deixa a sua vida aberta ali nessa rede social. Que conceitos a cidadania digital compreende? Aí o primeiro item aqui é a empatia, né? Logicamente, né? Numa rede social, você precisa, né, no caso, ter uma pessoa do outro lado, né? Para se comunicar, certo? Uma ou mais pessoas para se comunicar. E pelo fato, né, da maioria desse diálogo, dessa comunicação ser através aí de texto, então pouco você consegue saber dessa pessoa que você está conversando, certo? Porque você não tem, muitas vezes, a imagem dela, você não tem o vídeo dela, você nunca conversou presencialmente com essa pessoa para ver o semblante dessa pessoa, a entonação de voz dessa pessoa, porque aí você consegue ter um pouco mais de informação dela. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas, né, a gente está falando aqui não só questão de pedagógica, mas no todo, né, no geral, né, as pessoas se relacionam com outras aí na internet, e pelo fato da pessoa escrever muito bem, né, ter uma desenvoltura muito boa, até mesmo, às vezes fala alguma coisa ali, você vai ter a voz da pessoa, e às vezes acaba se iludindo, né? Aí você cria uma imagem dessa pessoa, certo? Às vezes uma imagem positiva, mas também uma imagem negativa, porque pode ter os dois lados, né? Certo? E você prejulga essa pessoa, né? Seja por lado positivo ou negativo, sem conhecer. E muitas vezes as pessoas marcam o encontro, né, e depois vão verificar, né, nada daquilo, aí passam por situações complicadas, tá? E vocês estão aqui, não pensem que isso acontece só com mulheres, não, viu? Acontece com homem também, meninos aí, ó, certo? Teve um caso de um rapaz, acho que me engano é do Sul aqui, ele se comunicava com uma garota fazia mais de um ano. Web namoro aí, a Maria Eduarda colocou aqui, ó. Se comunicou com uma pessoa aqui, com a moça aqui, há mais de um ano, certo? E conversando como se fosse um namoro, né, virtual ali e tal, pá. E aí marcou de encontrar com a garota, se não me engano, o endereço é daqui de Guarulhos, se eu não me engano, certo? Ele veio para cá, certo? Quando chegou aqui, cadê? Cadê a garota? Certo? Tudo mentira, certo? Aquela pessoa ficou aqui numa situação complicada, porque ele acabou gastando o dinheiro que ele tinha, porque parece que ele ia vir para cá, mas não era somente conhecer e voltar, é como se fosse já ter uma residência aqui, morar na casa dessa garota, certo? Aí chegou aqui com pouco dinheiro que ele tinha, acabou o dinheiro, ficou numa situação complicada. A sorte é que ele tinha o telefone de um policial lá, acho que era do Sul, eu não sei qual a cidade e tal, e aí esse policial entrou com as autoridades aqui, com os amigos dele daqui, aí encontraram um rapaz, fizeram uma vaquinha e colocaram ele no ônibus, e ele voltou para a casa dele lá tal. Então, ainda bem que não aconteceu nada pior para ele, certo? Porque poderia ser uma coisa bem pior, tá? Mas isso também acontece com as garotas, né? E aí, muitas vezes, o fechamento de tudo isso aí não é tão bom.
Então, tomem cuidado, porque vocês têm um limite, né, o conhecimento aí nessas redes sociais, pelo fato de vocês comunicarem muito aí só com texto, limita muito conhecer as pessoas que estão do outro lado. Até pedir dinheiro, como colocaram aqui no chat aqui, né? Estou vendo aqui, não estou com o chat aberto, mas aparece aqui na minha tela aqui, né? Até mesmo pedir dinheiro, né? Aí você se ilude, a pessoa vai lá, tem uma boa lábia ali e tal, né? E acaba você depositando dinheiro em contas aí, tudo estelionatários, né? Funcionamento. A internet é uma rede de servidores e computadores interconectados que direcionam as solicitações do navegador da web por meio de uma rede de conexão com ou sem fio. Então, assim, ó, eu estou aqui conversando com vocês, né? Tem aí a Maria Cleide, o Cláudio, a Cida, tal, que tem os bairros aqui de Mauá que eles moram, né? Não sei muito bem aonde eu sei que a Cida... A Tânia entrou. Conseguiu entrar, Tânia? Seja bem-vinda. Então, mas tem a maioria que é aí do Zaira. Eu moro aqui no Jardim Pedroso. Tal. Então, você vê aqui, um pouco a gente está conversando com pessoas daqui da mesma nossa próximas, né? Estão na mesma cidade e tal. Mas eu poderia estar conversando com pessoas que estão lá no centro de São Paulo, estão participando dessa reunião aqui agora, pessoas de outros estados do país, certo? Pessoas do outro lado do mundo, certo? Nesse momento. Porque a internet, né? Ela está interligada com todos os computadores, né, no mundo todo, certo? Então, você pode estar conversando com pessoas aqui próximas, mas também com pessoas, né, fora daqui e longe, tá? Em momento atual, certo? Online, né, e atualmente, no mesmo momento, porque a internet propicia isso, tá? Então, vocês precisam, né, ter essa dimensão, que a sua imagem, ela pode ser propagada para o mundo todo. Então, aí onde vocês têm que se precaver, né, verificar aí, né, se privar, colocar filtros, né, para que vocês não possam ser expostos aí, né, na internet de uma maneira errada. Então, vocês precisam, aí no caso, né, verificar o que vocês podem estar fazendo para a sua imagem não ser utilizada da maneira real, porque, como eu falei, a internet, né, está aí no mundo todo, e não é de hoje, né, tem pessoas que acham que a internet começou de 5 anos para cá, não, é desde o começo dos anos 90, só que não era tão fácil você ter a internet em casa, né? A Maria Cleide, o Cláudio, a Cida, até mesmo a Tânia que chegou agora, sabe, que naquela época, antes de vocês nascerem, né, como que era a internet para nós, a internet chamada de internet de escada, né? Você lembra disso, meninas? Lembro. E todo mundo consumia, né, o nosso telefone, então a gente ficava lá para fazer uma pesquisa rápida para não gastar os impulsos telefônicos, né, porque é tudo de escada. Então, uma situação que, né, e agora não, né, agora está praticamente aberta, mas nem todos, mesmo assim, têm acesso à internet. Os dados do usuário. As empresas que possuem website coletam dados sobre as pessoas que o visitam. No entanto, alguns sites usam oportunidades de forma maliciosa, anexando cookie. Eu já falar isso aí. O identificador exclusivo ao navegador visitante para acessar dados sobre sites acessados por ele. Então, esses cookies, pessoal, são pequenos arquivos que os sites que vocês visitam, certo? Eles deixam no navegador de vocês. Lógico que vocês precisam aceitar, tá? Agora está um pouquinho, essa política está um pouquinho mais transparente. Não sei se vocês já perceberam, toda vez que vocês vão, seja na internet, pelo notebook ou até mesmo pelo celular, principalmente, quando você acessa um site, aparece lá a política de cookie, né? Porque foi obrigado agora as empresas mostrarem, tá, que elas coletam cookies, né? A definição, a tradução seria biscoito, né? Mas a conotação aqui para nós é outra, tá? São pequenos arquivos, né, que eles deixam no navegador, e aí é uma política, né, que eles falam para melhorar a relação entre o usuário, né, e esses sites, né? Então, para aprimorar o site deles, verificar o gosto de vocês. Então, esses cookies, eles ficam, esses pequenos arquivos, né? Toda vez que vocês visitam outros sites, vai essas informações para esse cookie,
certo? Para esse arquivo. Aí a empresa abre, né, e verifica, eles gostam desse tipo de assunto, eles gostam de teatro, eles gostam de cinema, gostam de futebol, gostam de... E aí eles começam, né, a verificar o que eles podem oferecer também no site dele para aquele usuário. Na maioria das vezes, são situações positivas, né, para ele realmente melhorar essa relação. É uma rede social, né, então eles querem ter esse relacionamento plausível com o seu usuário. Mas tem empresas aí tal que usa para coisas ruins. Então, eles acabam coletando os dados de vocês ali para colocar arquivos maliciosos, né, no computador de vocês. Aí, muitas vezes, né, vocês vão acessar certos aplicativos no computador e acaba travando, né, porque eles colocam ali, né, pequenos programinhas, né, e, no caso, aí pode atrapalhar o andamento da sua internet, fica caindo, certo? Vocês não conseguem fazer uma pesquisa porque a internet cai direto por conta desses cookies aí. Então, saber, né, qual site vocês sabem que são sites sérios, né, tal, que os cookies que eles utilizam realmente é para esse fim, tá? E tem outras empresas aí que eles negociam, tá? Eles compartilham esses dados. O que não é interessante para eles, mas pode ser para outros. Então, eles compartilham esses dados que vocês têm aí de pesquisa na internet, eles compartilham com outros. Fato que, quando muitas vezes vocês estão querendo fazer uma compra na internet, num determinado produto, estão pesquisando lá, quer comprar um carro, por exemplo, certo? É só um exemplo, tá, pessoal? E aí, se pesquisou, tal, fechou, tal. Aí, quando você abre um Facebook, ou abre um outro site, tá lá a propaganda de um determinado carro, certo? No produto. Por quê? Porque aquele site que você visitou, ele colocou um arquivo no seu navegador e já distribuiu para outras empresas que também vendem o mesmo produto, certo? E aí vocês têm aquele monte de oferta, vai na Zoom, vai no Mercado Livre, certo? Vai no Submarino, aparece um monte. Mas que pode, né, meu? Eu pesquisei no site, como é que esse outro sabe que eu pesquisei sobre esse assunto? Por causa do cookie que foi colocado ali no estratégia de venda, né, Vanderlei? Estratégia de vendas, marketing e tal, entendeu? Então, tudo isso aí, então, só libera, no caso, cookies aí e tal, de sites que vocês conhecem, né? Estão já acostumados, né, com aquele tipo de site, não qualquer um, não, tá? A necessidade, pessoal, de vocês terem também uma alfabetização digital. Nós temos termos, né, na internet, termos técnicos. Então, muitas vezes vocês acessam, né, certos conteúdos por desconhecer desses termos, né? O cookie é a mesma coisa, as pessoas não sabem o que é um cookie, ele vai lá, beleza, tudo bem, tal. E aí depois acaba, né, sendo prejudicado por conta de não desconhecer, né, o que significa. Então, é interessante vocês fazerem um curso de informática, tá? Quem não fez ainda, fazer um curso, porque lá nesses cursos eles ensinam, né? Eles passam essa linguagem, né, técnica para vocês. Ensinam vocês também a, como é que eu posso dizer, ter uma segurança, né, na sua internet, no seu computador, porque você investe ali 2, 3, 4 mil reais no notebook, certo? E aí, pelo fato de você desconhecer, né, não saber como que utilizar esses recursos tecnológicos, a internet principalmente, aí começa a danificar. Daqui a pouco o seu computador está indo lá para o técnico consertar, porque você poderia ter evitado tudo isso, né, se você conhecesse, né, esses termos técnicos, né, da internet. E é importante, né, porque aí você melhora também, né, você acaba tendo uma ética, certo, digital. As pessoas, né, começam a respeitar as outras por conhecer realmente, né, o que é esses recursos tecnológicos. Então, você acaba tendo um comportamento mais plausível, correto. Então, por isso que eu falo assim, aprendam, né? Se você não tiver fazer um curso, não vão acessando sites, certos termos aí na internet, né, que pode prejudicar vocês, prejudicar os outros, e aí tá falando ali, ó, o cyberbullying, né, no caso, nós temos o bullying do dia a dia, onde as pessoas pegam a imagem, o vídeo aí e tal, e prejudica a imagem dessa pessoa, né, no dia a dia, mas também no virtual. Ou seja,
aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Elas também podem, por desconhecer, né, a internet, todos esses recursos, acaba compartilhando, né, uma imagem de uma pessoa que propositalmente está virando chacota dos outros, certo? Por desconhecer toda essa linguagem, né, vamos pensar assim, digital. Então, evita. Então, é bom vocês fazerem cursos aí para vocês terem um pouco mais de informação sobre como utilizar os recursos tecnológicos. Clickbait, né, é mais ou menos um cooker, tá, pessoal? Clickbait são vídeos, né, notícias que se colocam, né, nos sites para atrair, né, as pessoas para poder fazer marketing, tal, mas muitas vezes também para colocar no computador de vocês arquivos maliciosos que podem danificar. Então, muitas vezes você acessa o site, aparece assim na tela do lado direito, certo? Normalmente ali, várias janelinhas, né? Vários sites te oferecendo isso, oferecendo aquilo e tudo mais. E são os clickbait, né? Desculpa o meu inglês aí, tá, pessoal? Mas é isso. Então, aquelas janelinhas que aparecem do lado direito dos sites que vocês visitam, né? Você clica, tem um assunto ali interessante, que você acha que é interessante e tal, porque eles têm uma linguagem. Aí você clica lá, eles vão direcionando vocês, né, para aonde eles querem, para chegar aqui embaixo, aqui, ó, nos malwares, ou seja, esses programinhas maliciosos, né, que pode interferir no andamento do seu computador, do seu celular. E aí é onde, né, você tem que levar para um técnico, e aí entra uma situação, tá? Lembra que eu falei das imagens que vocês deixam no celular, né, vídeos, não só no celular, no notebook também. Quando você manda para um técnico, você esqueceu de apagar todas essas imagens, né? Até mesmo vídeos, imagens sexuais, né? Essas nudez que as pessoas ficam colocando aí. Aí o técnico abre o seu celular para consertar e ele vê tudo isso. Se tem um técnico sério, logicamente que ele não vai pegar aquelas imagens e ficar compartilhando. Mas pega aí uma pessoa, um mau caráter, e tem, certo? Ele pode, no caso ali, compartilhar essas imagens. Aconteceu isso com o ator Stênio Garcia e também com a Caroline Dickman, tá? O celular deu pau, e aí tinha fotos íntimas, né? Dos casais lá, desses, né, atores e atrizes aí e tal, e a pessoa acabou jogando isso na internet, tá? Então, tome cuidado, né? Então, não fique clicando qualquer coisa que vocês têm aí, que aparece no celular de vocês, no computador de vocês, porque senão pode acontecer isso, né, que eu comentei agora, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Cleide, Tânia, Cida, quer falar alguma coisa aí? Podemos seguir? Fica à vontade, Vanderlei. Obrigada. Voltamos de novo aí nas fake news, né? Que são notícias falsas, deliberadamente publicadas e divulgadas para propagar informações mentirosas ou tendenciosas sobre um assunto de interesse público. Principalmente, hoje em dia está muito na questão dos políticos, né? Pessoas divulgando notícias falsas aí relacionadas a políticos, mas também comentamos agora há pouco, por conta da pandemia, informações falsas aí sobre as vacinas, né? Mas essas pessoas públicas são muito vítimas, né, das fake news, né? As pessoas ficam aí, no caso, né, usando a imagem, mudando capa de revista, certo? Você tem a revista Veja lá, tá, que é uma revista super visualizada no Brasil todo, e aí eles pegam, né, trocam a imagem da capa daquela revista, põem a imagem de outra pessoa, como se aquela notícia fosse referente àquela pessoa, e a pessoa, como eu falei, que não lê, a pessoa não está por dentro das coisas, tal, acaba compartilhando. E aí fica aí prejudicando a imagem, né, das outras pessoas aí, e isso pode acarretar prejuízos sérios, né? Pessoas entram em depressão, certo? Pessoas acabam até se suicidando, né? Porque a imagem dela está
tão prejudicada, eu não uso a palavra denigrir, né? As pessoas de língua portuguesa sabem que a palavra denigrir é meio preconceituosa, né? Porque denigrir fica falando como se o negro fosse uma coisa ruim, né? Tem essas derivações. Então, fala prejuízo mesmo, tá? A imagem da pessoa, certo? E, como eu falei, né, as pessoas acabam... seria como se fosse um cyberbullying, né? Um bullying aí, né, virtual, provocado por uma fake news. Mas não é somente com pessoas assim, né? Políticos, pessoas públicas, não, mas também, né, no nosso convívio. Agora que a gente está aqui, ó, no caso, fazendo essas aulas online, não custa nada também as pessoas pegarem, né, as nossas imagens aqui, ou a imagem de vocês, e fazerem coisas erradas, certo? Fica propagando coisa errada. Lógico que eu sei que quem está aqui são pessoas sérias, são pessoas, né, de bom caráter, ótimo caráter, não vão fazer isso. Mas a gente está se expondo, né, a tudo isso também, certo? A gente está colocando aqui, para passar conhecimento para vocês, a gente está se expondo. E aí, né, se a pessoa tiver um mau caráter aqui, que pode pegar a nossa imagem agora e ficar fazendo chacota e colocar a nossa imagem numa notícia que não tem nada a ver com a gente, e colocar a nossa imagem lá, aí até você desconstruir tudo isso leva tempo. E aí as pessoas vão olhar para você e falar, o Vanderlei é aquela pessoa assim, 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 tá? A Cida, a Cleide, a Tânia, tal, entendeu? São pessoas, né, que não têm uma conduta, né, exemplar e tudo mais. Isso é fake news, certo? Então, nesse momento aqui, pessoal, eu quero que vocês, né, tenham bastante cuidado, né, com a imagem de vocês, mas também com a imagem dos outros. Não usem, né, vídeos, imagens, tal, que vocês estão vendo aqui nas nossas aulas e tudo mais, para, né, ficar aí, no caso, prejudicando, né, a pessoa, com maldade mesmo, é maldade isso, tá? A Cleide, ó, tá sem o som, liga o som aí, Cleide. Não liguei. Eu estava pensando aqui, numa notícia que eu vi outro dia, de uma moça, né, que estava roubando numa loja e colocaram a foto dela na internet. Colocaram lá. E confundiram a mulher que ia levar uma criança numa escola. A mulher não tinha nada a ver com isso, só porque tinha semelhança. Então, assim, a mulher apanhou na rua, quase que mataram a mulher sem saber. Então, é muito perigoso essas coisas. De você, né? Outra coisa que eu vi outro dia também, é assim, a polícia prendeu várias pessoas, aí tá lá, as carinhas das pessoas. Aí as pessoas, tanto suspeitos. Aí já tem lá aquele monte de comentário. Bandido, isso, aquilo. Quer dizer, você está xingando, propagando o discurso do ódio, se você nem sabe se realmente aquela imagem é verdadeira, se realmente é aquela pessoa mesmo. Então, eu vi outro dia aqui em Mauá, falando, olha, roubaram esse carro. Os suspeitos, estavam as caras das pessoas. E, assim, o discurso de ódio, assim, enorme, de gente dando opinião. Tem que morrer, tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu fiquei pensando, né, assim, já pensou se essa pessoa, às vezes, nem é? Ela só foi suspeita, nem é, às vezes é parecido com alguém. Aí uma pessoa colocou no comentário, olha, essa pessoa é meu primo, e a pessoa lá não reconheceu, foi ele que roubou meu carro. Então, é muito perigoso isso aí, você ficar, né, comentando, passando as coisas que você não sabe. Então, como eu falei, isso não é só com pessoas públicas, conhecidas, né? A pessoa do nosso meio comuns, mesmo. Pessoas comuns. Pura maldade mesmo. Às vezes tem uma birra daquela pessoa e para se vingar, elas produzem isso, certo? Então, pessoal, vocês também, né, agora com essas informações, né, muitos aqui já até sabiam disso, tal, mas com essas informações, evitem, tá, de já pré-julgar, né, sem antes conhecer. Certo? Nós tivemos aí já situações complicadas, como você falou agora de bandidagem, eu lembro que uma situação aí, usou muito aquela expressão, bandido bom é bandido morto, e teve situações complicadas que teve até briga em porta da nossa escola aí por conta desse tipo de falatório. Então temos que tomar cuidado com o que vocês colocam aqui, coloca no Facebook isso, entendeu? Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que vocês escrevem, que vocês postam nessas redes sociais, porque as pessoas estão ali, ó, de repente a pessoa se sente ofendida com aquilo que você falou, certo? Vai te pegar, conhece você, sabe que você estuda do João Ricardo, você trabalha numa loja, trabalha numa empresa, tal,
espera você sair, né, e faz, né, agride você, em situações, né, até mais sérias. Então, tome cuidado, né, essas fake news aí, pessoal, precisa ser combatida, né, não sabe, como eu falei, se as pessoas conhecer, ler bastante, né, tá por dentro das notícias do dia a dia, ela vai verificar aquela notícia, ela vai saber, isso aí é falso, eu não vou compartilhar porque eu já sei que é falso. Mas estão em dúvida? Tem os sites na internet que você pode pesquisar e verificar se a notícia é verdadeira ou não, tá certo? Pessoal, exclusão digital. A gente está falando um pouco agora de ética, certo? Tem também essa situação aqui, ó, a exclusão digital. Refere-se à disparidade entre aqueles que têm acesso a ferramentas digitais modernas, como computadores, internet, e aqueles que não têm. Reconhecer a existência desse abismo também é importante para a cidadania digital. Então, o que eu quero dizer? Vocês hoje, né, por mais que o aparelho que vocês tenham aí, né, não é, né, um aparelho de última geração e tudo mais, mas vocês estão tendo como acessar as aulas dos professores, né, ter o conhecimento que os professores estão passando para vocês estão conseguindo realizar as atividades postadas no Classroom, lá no CMSP, vocês estão dando uma devolutiva para os professores. Não é o ideal, logicamente que nesse momento aqui não é ideal a gente fazer aula online, mas é por conta, né, da pandemia. Então, pessoal, estejam engajados, porque nem todos têm condições de ter o material que vocês têm aí na mão, um celular ou um notebook. Eu falo isso porque eu dou plantão quarta, quinta e sexta aí no João Ricardo, por conta do Proatec, e vem muitos alunos lá pegar material, né, fisicamente, né, as atividades, porque não tem celular, não tem... Na casa dele, está vendendo o almoço para comprar janta, certo? Então, quando você tem esse recurso e você não utiliza, está faltando com a ética. É que nem você desperdiçar comida. Você sabe que milhões de pessoas nesse mundo aqui estão passando fome, e você desperdiçando comida. Isso é falta de ética. Então, quando você tem o recurso aí na sua casa, que você pode acessar essas aulas online dos professores, fazer as atividades, por que você não faz? Certo? A gente sabe que está complicado, mas por que você não faz? Lembra, tem pessoas, né, próximas, vizinho seu aí do lado, que não tem. E ele gostaria de ter, certo? Está perdendo aula. Ele poderia estar aqui, tem um sonho, assim como todos. Lembra, há 2 anos atrás, né, que vocês escreveram lá no papel o sonho que vocês têm, né, no futuro, né, de fazer medicina, de ter um bom emprego, de comprar uma casa e tudo mais, e a gente falava, depende muito do que vocês fizerem dentro da escola, do comportamento de vocês, né, o engajamento de vocês nas aulas. Mas, por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram sem acesso a esse conhecimento. E vocês têm, por mais que não seja, como eu falei, né, grande coisa, mas o que a gente está podendo passar para vocês, a gente está passando, certo? Mas vocês estão tendo. E aqueles que não têm? Certo? Então, infelizmente, né, muitas pessoas no Brasil e no mundo todo não têm acesso, né, a esse mundo virtual, a esse mundo digital. Então, vocês têm, faz por onde, tá? Como eu falei, o conhecimento, né, ele é precário, tal, a gente também aqui está apanhando bastante, né, para produzir essas aulas, tal, mas vocês têm recurso aí, estão recebendo, e façam com, né, o melhor, tá? E não esqueçam que tem pessoas que gostariam de ter, mesmo precariamente, o que vocês têm aí na mão, tá? E não tem, tá bom? O bem-estar digital é importante porque passar muito tempo diante da tela pode causar efeitos adversos às pessoas, sobretudo aos mais jovens, né, que tendem a passar mais tempo conectados e pode acabar enfrentando problemas como sedentarismo, prejuízo à visão, dificuldade de socialização, danos de memória, entre outros. Então, vocês precisam dar uma pausa. Aqui a gente estava comentando, acho que até não estava ainda nesse momento, a gente até comentou um pouquinho, né, sobre isso, dos alunos, que nós, professores, estamos evitando de mandar muita atividade para os alunos, né? A gente sabe que, por mais que estão tendo acesso, mas o material que eles têm, o aparelho, também não é lá essas coisas, né? Então, a vida útil deles vai diminuindo. E também tem por essa situação que foi comentada aí, ó, certo? Ficar muito tempo, né, na frente do computador, na frente do celular,
prejudica a visão, certo? Você também, no caso, né, não só a questão das atividades, fica muito fechado ali, você não pratica um esporte, você não caminha, por mais que hoje nós estamos ainda no isolamento, né, mas já está um pouquinho mais de abertura, faz uma caminhada, né, vai comprar vai numa padaria comprar um pão, né, mas rapidinho volta, tal, mas a pessoa fica direto, né, direto, 24 horas ali online, seja jogando, tem as atividades dos professores, a gente sabe disso, mas precisa, né, de um descanso, certo? Porque senão vocês aí, jovens, quando tiver a minha idade, a idade dos professores que estão aqui, já estão todos gagá. Existe um mundo fora, né, Vanderlei? Existe um mundo fora daí do virtual, tem um mundo aqui fora. Então, vocês precisam ter outras atividades, entendeu? Então, a gente está evitando, né? Precisa ter um descanso, tá certo? Estão perguntando aqui, já mandaram a chamada, tá? Daqui a pouco eu vou disponibilizar aqui, tá, pessoal? Só terminando aí, tá bom? Proteção dos dispositivos digitais o elemento final para se tornar um bom cidadão digital é proteger os dispositivos digitais, né? Aqui só para dar uma pincelada, né, de tudo que nós já comentamos aqui, quando a pessoa conhece, né, os recursos, né, de informática e tal, ela vai, no caso, se policiar e vai preservar, no caso aí, os aparelhos, né, que elas têm em casa, né, que, como eu falei, não é nenhum aparelho, né, top de linha e tal, então precisa saber esses recursos todos para proteger os seus computadores, seus smartphones, né, as contas, né, nas redes sociais e tudo mais, precisa. Tem aqui, ó, falando da VPN, tá? É bom avisar vocês que quando vocês acessam o CMSP, vocês entram numa rede privada virtual, que é que nós chamamos de VPN. Então, uma proteção que o Estado está dando para vocês. Então, quando vocês estão dentro da VPN, esses dados que eu falei, que ficam aí, né, sendo liberados para fora, né, de vocês, não são, porque é uma rede privada, certo? Virtual Private Networks, se eu não me engano, é esse, que é uma sigla em inglês, tá? Rede privada virtual, tá? Então, quer dizer, quando vocês acessam o CMSP, os dados de internet de vocês, certo? São pagos, são patrocinados pelo governo. Então, vocês não estão pagando internet. Assim como vocês acessam a sede, o Classroom, quando vocês acessam pelo CMSP, porque vocês estão entrando aí como se fosse assim, um Wi-Fi ampliado, certo? Uma rede privada, só tem vocês, com o RA de vocês, né, que pertence à organização SEDUC, só vocês estão lá, certo? Não tem pessoas de fora, né, utilizando essa rede. Então, os dados de vocês estão ali seguros, tá? É diferente, né, de quando vocês saem, né, a internet que vocês têm aí, normalmente, né, a usual, que aí todo mundo, né, no caso, está acessando. Por isso que tem esses sites, né, que tem cookies, o Scriptbyte e tal, e outros, né, que são colocados ali para tirar dados de vocês, os footprint e tal. Então, ali não, é uma proteção, tá certo? Então, quando vocês acessam o CMSP, tudo que vocês estiverem trabalhando pelo CMSP, certo? Esses aplicativos, o CMSP, Google Classroom, o SED, tá? É financiado pelo governo, tá bom? Mas quando vocês estão acessando outros sites, outros aplicativos, mesmo vocês estando ali no CMSP, vocês clicam em outro aplicativo, aí não. Só esses aplicativos são patrocinados pelo governo e protegendo os dados de vocês. Os antivírus, temos aí também, né, o Norton, temos aí o McAfee e tal, que vocês podem instalar no celular de vocês, no computador de vocês, para dar uma proteção a mais aí aos aparelhos, né, que vocês investem aí, e muito, né, para vocês terem as aulas, para vocês fazerem as pesquisas, tá certo? A Cida já colocou, não colocou não, né, Cida? Ixi, acho que eu perdi aqui. A lista. A lista. Não coloquei não. Você está no chat, você pode pôr aí, que eu agora perdi aonde é que está aqui. Eu estava. É que eu vou ter que entrar lá no... Desculpa. Não tem problema não.
Então, ver se eu consigo aqui. Eu vou entrar no... Só um minutinho, tá, pessoal? Devia ter feito de uma outra maneira, ter salvo em outro lugar. Eu só veio aqui, mas ela não está entrando. Você consegue chegar, se abrir ali o Google Forms e pegar? Eu estou tentando entrar aqui. O meu note está tão lento, eu não sei se é o note, se é a internet. Está numa velocidade. Só um minutinho, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer aí, né, Vante? Pode aproveitar. Tinha a menina Vitória, que eu acho que levantou a mão, mas na hora quando ele estava falando. Quem é a Vitória? Pode falar, Vitória. Vitória, quer falar? Vou ver se enquanto a gente tenta aqui achar a lista. Só um minutinho, tá, pessoal? Houve uma falha técnica. Isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma situação aqui. Rapidinho. Rapidinho aqui. Só um minutinho. Bom, enquanto ele está falando aí, deixa eu falar uma coisa. Eu estava pensando aqui, né, as fake news, que são notícias falsas. Antigamente, isso não é de agora, né, gente? Só que não tinha o mesmo impacto que tem hoje. Antigamente, alguém omitia alguma coisa sua, ou aumentava, né, para vender alguma coisa, era uma coisa simples. Hoje em dia, não. Hoje, essas fake news, elas têm impactos, né, muito ruins, como, por exemplo, no caso da Covid. Né? Imagina se você ficar compartilhando notícia falsa, quantas pessoas não vão morrer por falta da informação? Né? Compartilhando fotos de pessoas que, às vezes, nem são suspeitas a nada, a prática da violência, então, assim, tem que pensar muito bem. Coloquei no chat aí, ó. Consegui achar aí, ó, vê? Colocou no chat. Eu consegui aqui, ó. Conseguiu, Vande? Consegui, Consegui. Colocou. Eu estou abrindo ainda o Drive. Não, eu já consegui aqui. Ele colocou, sim, colocou, Vanderlei. Pessoal aí, os alunos conseguiram acessar a lista de chamada? Se alguém puder responder aí. Sim. Sim, professor. Beleza, obrigado. Valeu. Vai colocar o nome, assinalar tudo e responder duas pessoas. Isso. Então, meninas, se nenhum aluno quiser fazer mais perguntas e tal, eles estão liberados, né? Respondendo a lista de chamada aí, estão liberados, isso? Então, deixa eu só falar uma coisa, gente. Eu quero agradecer ao professor Vanderlei, né, pela disponibilidade dele de nos ajudar, de trazer esses assuntos, de trazer informações. Eu gostei muito das informações dele, aprendi muita coisa. E isso, gente, é o pontapé inicial, a base. A nossa produção de texto vai ser sobre as fake news e as consequências na sociedade. E vocês podem pesquisar sobre esse assunto. Então, obrigada, minhas colegas, a Tânia, o Cláudio, a Cida e ao professor Vanderlei. Muito obrigado. Viu? Por você ter feito todo esse esforço, preparado tudo, e ainda, né, convidando a mim e os meus alunos, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, porque eu também vou aprendendo, né, bastante sobre todas essas informações aí, né, que eu passei. A gente vai aprendendo mais. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Então... Com certeza. Eu agradeço também, viu, Vanderlei? E também a todos os alunos aí que se comportaram assim, maravilhosamente. Verdade. Não é de hoje, né, que a gente elogia os nossos alunos, né, o comportamento deles, não só aqui, né, no mundo virtual, como também no presencial, né? Quando a gente leva eles ao teatro, a eventos fora da escola, a gente tem sempre elogios, né, que o pessoal fala, né, sobre eles, né?
Então, a porta está sempre aberta para o João Ricardo, para levar seus alunos, né, qualquer lugar aqui, porque a referência é muito boa. Ô, Vanderlei. Opa, e aí, Cláudio? Então, Vanderlei, parabéns aí pelo esforço realmente que as pessoas falaram aí, muito bom. Inclusive, aproveitar aí os alunos que estiverem ouvindo ainda, né, e até os professores mesmo, me aconteceu um fake news essa semana passada. Eu tenho um professor meu que ele mora em Florianópolis, e a gente anda de moto também, né? E ele começou a me mandar uma mensagem pedindo dinheiro para me depositar um Pix, porque ele tinha que levar a moto na oficina. Aí eu achei estranho, porque ele está muito longe, ele era daqui, mas está longe. Enfim, eu comecei a perguntar para essa pessoa, que supostamente seria o professor, né, amigo meu, o Sérgio Mérito, é o nome dele, aonde que era a oficina mecânica, né, e para passar os dados do mecânico. Aí a pessoa parou de falar comigo. Logo em seguida ele ligou para mim de outro número dizendo que não era ele, que foi clonado, né? Olha só. Ele aconteceu semana passada. Exatamente o que você falou. Então, por eu estar atento, foi tranquilo, né? A pessoa achava que eu estava lá em Florianópolis, né? E eu falei, não, onde é o mecânico? É aqui perto? Aí ela começou a desconversar e parou de falar comigo. Aí depois ele falou assim, ó, bloqueei esse número, que ele foi clonado e está pedindo dinheiro para vários amigos meus. Ele exatamente entrou no perfil, viu qual era o segmento, exatamente o que você falou, o que as pessoas fazem, como ela sabia que sou ligado à moto, começou a me perguntar, para me mandar um valor para o mecânico. Eu achei estranho. Mas parabéns, o assunto abordado aí foi realmente real, viu? Obrigado mesmo, gente. Tá, eu que agradeço. Esse depoimento seu aí só reforça ainda mais aquilo que foi comentado aqui, né? Que essas coisas acontecem, infelizmente, né? E quando não é coisa pior do que isso, né, Cláudio? Né? Pessoas aí, como eu falei, muitas vezes se envolve aí com pessoas que não conhecem, só porque digitou, por causa de texto, uma falazinha ali, se ilude e tal, marca encontro, vai ver, não é nada daquilo, entendeu? E aí situações muito, mas muito ruins pode acontecer na vida dessa pessoa, né? E, então, o mal maior, né? Até a vida dessa pessoa, né? Acaba, né? A gente acaba perdendo por conta de uma besteira, né? Se tivesse conhecimento, se prevenisse, né? Contra tudo isso, podia evitar. É por isso que essa informação que vocês passaram hoje foi muito importante para a gente sempre estar atento a cada ligação. Também a questão também foi falada aí, né? Lógico. Sobre a questão de você ligar falando que a pessoa foi sequestrada, ou coisa parecida. A pessoa até aconteceu essa semana na televisão, um senhor infartou, morreu até, por conta que passaram um trote, e ele não estava preparado. Tem que estar preparado, tem que se preparar é o conhecimento, o que o Vanderlei passou para nós aí, né? Para se alertar sempre. Alguém ligar, antes pesquisa. Alguém pediu informação, antes pesquisa. Para já não catar essa informação, absorver e ter uma situação mais difícil ainda, né? Certo, é isso mesmo. E como eu falei, né, se as pessoas não leem bastante, né, não estão por dentro do que está acontecendo no mundo tal, elas são passíveis mesmo de cometer passar por esse tipo de situação, né, e compartilhando, recebendo, né, então é importante as pessoas aí ler bastante, né? E vocês, professores de língua portuguesa, vocês aguçam bastante, né, aos nossos alunos lerem, né? Então, mas não é só ler um tipo só de assunto, né? Ler revista, ler jornal, livros, pesquisa na internet e tal. Quando está por dentro de tudo, fica muito difícil desses mau caráter, né? No caso aí, chegar ao que eles querem, tá certo? É verdade, Vanderlei. Você precisa, né, ter o hábito de leitura, prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Porque o jovem, hoje em dia, ele está muito, né? Absorve muito internet, filme, e parece que não sabe do que está acontecendo no mundo. Por isso que as coisas acontecem. Sim, então, é importante assistir filmes, lógico, tal, mas diversificar, né? Não é só isso. Sair, também, né? Sair do mundo virtual também e vir do mundo real. Isso, sair dessa bolha, né? Com certeza. Tem um pessoal ainda tá aí já respondendo a chamada, estão saindo, né? Estamos aí com 15 pessoas. Mas, mais uma vez, obrigadão, hein, Vanderlei? Eu achei que foi ótimo. De nada. Tem que precisar, como eu falei no início lá, é um conteúdo
né, pedagógico, né? Então, se tiver que voltar de novo, a gente a falar desse assunto, não tem problema nenhum, não. Porque, às vezes, tem outros professores, até mesmo, que a gente abordou agora o ensino médio, né? Mas também tem o ensino fundamental. Se precisar fazer esse tipo de palestra com o ensino fundamental, estou à disposição. Ok. Porque aqueles probleminhas que a gente estava comentando agora há pouco, aí está acontecendo com os alunos do fundamental, meu. Verdade. Essa ética, essa irresponsabilidade que eles estão tendo aí com o uso, né, das tecnologias, estão usando para um lado totalmente errado. Meu. Não é à toa que 7º, 8º e 9º ano a gente só pode aceitar com e-mail institucional, porque a molecadinha é fogo, meu. Complicado, né? Vamos fazer uma também para o ensino fundamental, né? Então, eu comentei agora, Tânia, a gente pode fazer, sem problema. Sem problema, a gente pode fazer esse tipo aqui de aula, né, com fundamental também. É importante. Porque facilita o nosso trabalho, né, meu? Porque fica toda hora tendo que chamar a atenção deles e tal, né? É ruim. Então, se a gente puder já filtrar bastante, né, esse mau uso, né, das tecnologias, a nossa aula melhora e muito, né? Que precisa mais informar, né, Vanderlei? Em vez de brigar, informar. A gente aqui, a gente tem uma habilidade, que no meu caso tem uma habilidade aí e tal, mas eu não sei tudo, né? Então, agora, muitos sabem muito menos do que nós juntos. E aí é onde faz coisas que não deveria fazer, né? E acaba prejudicando, né? Terceiros, né? A Cida quer falar? Não, eu ia te falar que eu mandei aquele